Seja bem-vindo ao canal Limbo. Se você aprecia esse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e dar um like para impulsionar o crescimento do canal. Uma versão nunca antes vista do Titanic foi revelada, graças ao uso de tecnologia especial para mapear detalhadamente o navio no fundo do oceano e criar sua representação digital. O naufrágio do RMS Titanic em 1912, uma das tragédias marítimas mais angustiantes da história, continua a envolver pesquisadores, historiadores e entusiastas em mistérios e contos associados aos eventos fatídicos da viagem inaugural do navio. Número 1. A sorte do SS Californian. Outro navio, o SS Californian, estava mais próximo do local do desastre na fatídica noite do Titanic do que qualquer outra embarcação. A proximidade do Californian ao gigante naufragado tornou-se um tema intrigante e controverso desde aquela noite trágica. Como um navio estacionado a poucas milhas de distância do Titanic não conseguiu prestar auxílio prontamente, o Californian havia parado durante a noite devido a campos de gelo traiçoeiros à frente. Seu operador de rádio, Cyril Evans, enviou um aviso ao Titanic sobre o gelo, apenas para ser brevemente repreendido pela operadora do Titanic, que estava ocupada. Mais tarde, quando o desastre atingiu, o rádio do Californian foi desligado durante a noite, deixando-os inconscientes dos sinais de socorro do Titanic. No entanto, o silêncio do rádio não foi o único elemento misterioso a bordo do Californian. Membros da tripulação afirmaram ter visto foguetes sendo disparados para o céu noturno, que eram sinais de socorro do Titanic. Em vez de reconhecê-los imediatamente como sinais de socorro e correr para ajudar, a tripulação do Californian debateu sobre o que estavam vendo, considerando se eram apenas celebrações de estrelas cadentes, fogos de artifício de outro navio ou até mesmo um grito genuíno por ajuda. No final, a sequência exata de decisões e eventos naquela noite a bordo do Californian, bem como as razões por trás de sua inação, permanecem temas de debate. A sorte do SS Californian, estando tão perto, mas tão distante no momento crucial, continua sendo um enigma que ressoa nos registros da história marítima. Número 2. A verdadeira razão por trás da escassez de botes salva-vidas. A escassez notória de botes salva-vidas no Titanic foi, na realidade, um resultado da supervisão inadequada, destacando-se como uma das falhas mais flagrantes e trágicas do navio. Este problema era originado pelo número inadequado de botes salva-vidas para um navio com mais de 2.200 passageiros e tripulação. O Titanic estava equipado com botes capazes de acomodar apenas 1.178 pessoas. Essa disparidade tem sido há muito tempo um ponto focal no legado do navio. No entanto, por que essa grave escassez ocorreu inicialmente? O Titanic foi projetado numa época em que as regulamentações marítimas não conseguiram acompanhar os avanços na tecnologia de construção naval. As regras do Conselho Comercial na época exigiam que os navios britânicos com mais de 10.000 toneladas transportassem apenas 16 botes salva-vidas. O Titanic, com uma tonelagem de 46.000, transportava tecnicamente 20 botes salva-vidas, superando o requisito, mas ainda aquém da capacidade real do navio. A inadequação não foi apenas uma questão estética, considerações comerciais também desempenharam um papel crucial. Relatórios sugerem que o gerenciamento da White Star Line, incluindo J. Bruce Ismay, acreditava que mais botes salva-vidas desorganizariam o convés e prejudicariam a aparência luxuosa do navio. Além disso, devido à publicidade do Titanic como inafundável, houve uma sensação equivocada de que uma grande variedade de botes salva-vidas era desnecessária. A confiança no avançado sistema estanque de design do compartimento do Titanic, que o tornava virtualmente inafundável, reforçou a complacência em relação às disposições para botes salva-vidas. Após o desastre, a escassez de botes salva-vidas tornou-se um símbolo flagrante de negligência e complacência. Essa tragédia catalisou mudanças significativas nos regulamentos de segurança marítima, incluindo requisitos para a capacidade de botes salva-vidas. Hoje, a escassez de botes salva-vidas serve como um lembrete comovente dos perigos do excesso de confiança e das consequências terríveis de falhas em prever as necessidades essenciais. Número 3. A inafundável premonição de Molly Brown. Margaret Brown, popularmente conhecida como The Unsinkable Molly Brown, emerge como uma figura célebre do desastre do Titanic, celebrada por seu espírito indomável e coragem durante o naufrágio. No entanto, menos conhecida é a narrativa de sua estranha premonição antes de embarcar no Titanic. Molly Brown, uma rica socialite e filantropa americana, não tinha a intenção original de estar a bordo do Titanic. Ela estava viajando pela Europa quando recebeu a notícia de que seu neto estava doente.
Com pressa para retornar à América, ela reservou passagem no primeiro navio disponível, que coincidentemente era o Titanic. Antes de sua partida apressada, Molly teve um sonho perturbador. Em sua visão, estava a bordo de um grande navio que enfrentava um terrível acidente. O sonho era tão vívido e perturbador que ela o compartilhou com amigos em uma carta, descrevendo o caos, a água fria e a sensação de uma desgraça iminente. Mal sabia ela quão profético esse sonho se tornaria. A premonição de Molly Brown adiciona outra camada de mistério à sua já fascinante história. Enquanto seus atos de bravura são bem documentados, essa previsão sinistra é um testemunho dos inúmeros fenômenos inexplicáveis que cercam a trágica história do Titanic. Serve como um lembrete assustador da linha tênue entre intuição e realidade, assim como os mistérios que muitas vezes residem no reino do inexplicável. Número 4. A lenda da maldição da múmia do navio. Entre os vários contos que envolvem o Titanic, a lenda da suposta múmia amaldiçoada destaca-se como uma das narrativas mais fantásticas sobre antigas maldições. Embora não seja incomum encontrar histórias de exploradores enfrentando a ira de faraós perturbados, a história da maldição associada a uma múmia a bordo do Titanic eleva essa tradição a um patamar ainda mais dramático. A narrativa tem início com o alegado transporte de uma múmia egípcia a bordo do Titanic. Esta não era uma múmia comum, acreditava-se serem os restos da princesa Amanra. A lenda afirmava que essa múmia carregava consigo uma poderosa maldição, trazendo infortúnio e desastre para qualquer pessoa que entrasse em sua posse. Desde o museu que a abrigou inicialmente na Inglaterra, onde mortes misteriosas e infortúnios atormentaram a equipe, até supostos proprietários subsequentes que enfrentaram demoras prematuras ou tragédias, a maldição da múmia parecia implacável. No entanto, a lenda da múmia amaldiçoada oferece mais do que uma história de terror. Ela proporciona um vislumbre da psique humana e da nossa necessidade intrínseca de buscar explicações, especialmente diante de tragédias incompreensíveis. Isso destaca a propensão humana para recorrer ao raciocínio sobrenatural na tentativa de dar sentido a eventos que desafiam a compreensão. Enquanto o naufrágio do Titanic pode ser atribuído a uma série de eventos infelizes e erros humanos, o apelo das lendas, como a da maldição da múmia, assegura que a história do navio permaneça envolta em camadas de mito. Número 5. O misterioso incêndio no depósito de carvão. O fogo misterioso no depósito de carvão número 6 do RMS Titanic, embora menos conhecido, desempenhou um papel crucial na tragédia do navio. Este incêndio, que começou antes mesmo do Titanic embarcar em sua viagem inaugural, permanece uma peça menos reconhecida, mas crítica, na narrativa do desastre. Esse tipo de ocorrência não era incomum em navios daquela época, e muitos membros da tripulação estavam familiarizados com o manejo de tais incêndios. O método principal para lidar com um fogo de carvão era queimá-lo nas fornalhas do navio, utilizando eficazmente a combustão a favor do navio. No entanto, a intensidade e a persistência desse incêndio específico significavam que ele continuava queimando dias a fio. Surpreendentemente, as investigações oficiais sobre o naufrágio do Titanic deram ao fogo uma atenção limitada, concentrando-se mais no iceberg e em outros fatores. O incêndio no bunker de carvão permanece um tema intrigante e um elemento perturbador da história do Titanic. Embora seja impossível determinar o impacto exato do incêndio nos eventos subsequentes, sua mera existência adiciona outra camada à tragédia multifacetada do Titanic, destacando as forças variadas em jogo. Número 6. O incerto local de descanso final do Capitão Edward Smith. O local de descanso final do Capitão Edward John Smith, experiente marinheiro no comando do Titanic, é uma incógnita. Este veterano do mar, que declarou que o Titanic seria sua última viagem antes da aposentadoria, desempenhou um papel fundamental na narrativa do navio. Há vários relatos contraditórios sobre as ações finais do Capitão Smith. Alguns afirmam tê-lo visto pela última vez na ponte, enquanto outros o lembram na casa do leme. Existem até contos de vê-lo carregando uma criança para um dos botes salva-vidas. No entanto, os momentos exatos de seu fim permanecem incertos. Indiscutível, no entanto, é o comprometimento do Capitão Smith com sua tripulação e passageiros. Conhecido por liberar sua equipe de seus deveres com as palavras, "É cada homem por si", seu corpo nunca foi identificado. Ao longo dos anos, várias teorias sobre seu local de descanso final surgiram. Alguns acreditam que ele pereceu com seu navio, permanecendo a bordo até o fim, enquanto outros pensam que seu corpo não identificado repousa em um túmulo no Canadá. O destino indescritível do Capitão Edward Smith adiciona mais um mistério à miríade de enigmas que cercam o Titanic.
Sua coragem de liderança e sacrifício final são emblemáticos das muitas histórias não contadas que permanecem no despertar do trágico naufrágio. Número 7. O enigma do SS Californiano. O papel do SS Californiano na noite fatídica do afundamento do Titanic permanece como um dos aspectos mais debatidos e perplexos do desastre. O Californiano, sob o comando de Stanley Lord, encontrava-se mais próximo do Titanic do que qualquer outro navio no momento da colisão com o iceberg. Contudo, uma série de eventos e a aparente resposta tardia do Californiano deixaram historiadores e entusiastas com perguntas persistentes. O Californiano interrompeu sua viagem devido a um denso campo de gelo horas antes do Titanic emitir sinais de socorro. O operador de rádio do Californiano alertou o Titanic sobre as condições geladas, mas, à medida que a noite avançava, o rádio do Californiano foi desligado, cortando efetivamente os meios primários de comunicação. Além do silêncio do rádio, os tripulantes a bordo do Californiano afirmaram ter avistado sinais distintos de perigo no mar, na forma de foguetes. Estes foguetes deveriam ter levado a um esforço de resgate imediato. Contudo, por razões controversas, o Californiano não agiu prontamente. O capitão Lord alegou não ter conhecimento da gravidade da situação e acreditou que os foguetes poderiam sinalizar algo diferente de um pedido de socorro. Ele também mencionou os riscos associados à navegação pelo campo de gelo, obscurecendo ainda mais o enigma em torno das ações, ou falta delas, do Californiano. Este episódio de resposta tardia continua a ser um capítulo assustador e não resolvido na trágica história do Titanic. Número 8. O destino do gato dos navios. Os gatos, há muito considerados símbolos de boa sorte nos navios, são acreditados por proteger os marinheiros de tempestades e assegurar viagens seguras. No caso do Titanic, seguindo essa tradição marítima, havia um gato frequentemente avistado pelos membros da tripulação durante os preparativos e testes do navio em Belfast. Este felino, junto com sua ninhada de gatinhos, fazia parte da breve vida do Titanic. No entanto, o destino desse gato permanece como um mistério tocante que emociona os entusiastas do Titanic. Diz a lenda que alguns dias antes da viagem inaugural do Titanic, o gato foi observado transferindo seus gatinhos para fora do navio, um por um. Os tripulantes supersticiosos interpretaram isso como um sinal sinistro, acreditando que os animais possuíam um sexto sentido para perigo iminente. Essa interpretação ganhou mais peso quando se descobriu que o gato e seus gatinhos não estavam mais a bordo quando o navio deixou Southampton. Embora não se saiba se a partida do gato foi resultado de intuição ou mera coincidência, sua ausência adiciona outra camada aos inúmeros que cercam o naufrágio do Titanic. O destino do gato continua a ser um dos enigmas menos conhecidos, mas comoventes, da história do Titanic, um pequeno conto dentro de uma vasta tragédia que reflete nosso profundo sentimento humano de carinho e conexão com os animais. Número 9. O mistério da separação. Como o RMS Titanic realmente se partiu quando encontrou seu fim trágico é um enigma que intriga os pesquisadores e entusiastas do desastre. Testemunhas oculares a bordo de botes salva-vidas descreveram uma separação dramática, com a popa do navio elevando-se no ar antes de se fraturar e mergulhar nas profundezas geladas. Antes da descoberta dos destroços em 1985, muitas representações populares do desastre retratavam o Titanic afundando intacto. No entanto, a descoberta revelou seções separadas de proa e popa, confirmando que o navio realmente se partiu ao meio. Simulações modernas sugerem que a separação monumental ocorreu quando a proa ficou sob forças agindo na seção intermediária do Titanic, onde não foi projetada para suportar cargas tão intensas, levando à sua fratura catastrófica. A dinâmica detalhada da separação, embora agora melhor compreendida, ainda fascina pesquisadores e entusiastas. A maneira como o Titanic encontrou seu fim, fragmentando-se na quietude da noite, serve como um lembrete impactante das forças colossais em jogo e da fragilidade das estruturas humanas quando confrontadas com o poder da natureza. Número 10. O intrigante desaparecimento dos binóculos Crow's Nest. Um dos mistérios mais intrigantes e frequentemente esquecidos em torno da viagem do Titanic é o desaparecimento dos binóculos do Ninho do Corvo. Esses instrumentos cruciais, que poderiam potencialmente ter ajudado a detectar o iceberg antes, estavam inexplicavelmente ausentes na noite da tragédia. Frederico Fleet, o vigia que primeiro avistou o iceberg, testemunhou durante as investigações que se seguiram ao naufrágio que os binóculos estavam trancados e a chave estava perdida. Se acessíveis, os binóculos poderiam ter possibilitado a detecção do iceberg a uma distância maior, oferecendo à tripulação mais tempo para reagir e potencialmente evitando a catástrofe.
A história sugere que os binóculos foram trancados em um armário depois que o segundo oficial do navio foi substituído pouco antes da viagem, e a chave nunca foi entregue corretamente ao novo oficial. Este detalhe intrigante, um equipamento vital tornando-se inútil por um simples descuido, tem sido objeto de muito debate. Embora seja impossível determinar definitivamente se a presença dos binóculos teria alterado o destino do navio, sua ausência serve como um forte exemplo de como pequenos descuidos podem ter consequências monumentais.